Graça e paz a todos, amém? Louvado seja Deus. Pedir para os amados irmãos colocar em pé, para nós fazermos uma oração. Senhor Deus e Pai, nós nos reunimos aqui para juntos buscarmos um pouco mais acerca daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Sabemos, Deus, que o Senhor é bom, que a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. E nós precisamos, meu Deus, sempre estarmos atentos quanto a andarmos no Espírito. Te louvamos, meu Deus, por esse tema tão importante e pedimos, Deus, que o Senhor continue nos ajudando. Até que o Senhor nos ajudou, Pai. Peço que o Senhor visite os irmãos que estão aqui e também aqueles, meu Deus, que terão oportunidade de assistir esse vídeo, Pai. Que o Senhor nos abençoe. Cada palavra, Senhor, dita aqui, Senhor, que seja de fato conduzida pelo Teu Espírito Santo. Assim eu peço, nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, primeiramente, obrigado por terem vindo. Olha que bom. Temos até um bom número de pessoas, né, Donizete? Que bom. Isso é muito bom. E também quanto àqueles que vão acompanhar depois, né, por intermédio do vídeo pelo canal, que também sejam abençoados em nome de Jesus. Bom, queridos, hoje então nós vamos dar sequência ao ensino, onde nós estamos tratando do fruto do Espírito. E como foi já dito aqui, o fruto é um só, né? É no singular que aparece o fruto. E nós tivemos aqui 3 aulas que foram muito importantes, muito bem dadas, né? O Senhor usou tremendamente o nosso pastor Donizete na introdução, depois na primeira aula, falando sobre amor e alegria, e o nosso querido pastor João na paz e longanimidade. E hoje é dia de tratarmos a respeito da benignidade e bondade. E eu acredito que Deus também vai nos agraciar, porque Ele é bom, amém? Não porque nós merecemos, mas porque Ele é bom. Em todo o tempo Ele é bom. Bom, embora já tenha sido dito a respeito das obras da carne, eu sempre que eu tenho oportunidade de passar por aquilo que nos ensina a respeito do fruto, eu tenho uma tendência de passar nessa parte a respeito das obras da carne. Claro que eu não vou gastar todo o tempo, porque nem está dentro do contexto, mas eu sinto assim no coração de passar para os irmãos alguma coisa que busquei da parte do Senhor para nós assim nos posicionarmos diante daquilo que o Senhor tem para cada um de nós, não é? E Gálatas 5, nós vamos pegar o texto que nos fala a partir do verso 22, mas lendo para os irmãos e dando aqui uma repassada, não que já não tenha sido bem passada a aula, mas assim, como diz Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, a mim não me desgosta e a segurança para vós outros que eu repita as mesmas coisas. Então não tem nada de errado, né, em falar algumas coisas que são importantes. E preste bem atenção aí na apostila, porque tudo que está aí vai ser passado aqui, tá certo? Tudo aí, vai marcando, põe no xizinho aí, tudo vai ser passado. Mas vamos lá. Capítulo 5, versículo 19 de Gálatas, vai nos trazer então as obras da carne. As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, o que me faz sempre passar por aqui é esse final do versículo 22, que os que cometem tais coisas jamais herdarão o reino de Deus. Eu creio que isso seja importante a gente relatar, porque, infelizmente, existe um engano no meio do povo, não é? A respeito de que simplesmente quando nós erguemos a mão e dizemos que Jesus é o nosso Senhor, e acabou, que nós somos salvos, a graça nos alcançou e acabou. E não é por aí. Quem pratica as obras da carne não herdarão o reino de Deus. Isso não é palavra minha, mas é palavra de Deus.
Então, nós precisamos sempre estar atentos quanto ao que está aqui sendo mostrado para nós. Prostituição, impureza, lascívia, né? Aquilo que é relacionado à sexualidade e que é feita de uma forma errada, né? Idolatria, até na última ministração que eu trouxe, disse que o maior perigo hoje em dia é a idolatria do próprio ego. O próprio ego. O ego é complicadíssimo, né? E muitas pessoas não percebem que essa idolatria também vai trazer uma séria consequência. Feitiçarias, toda rebelião é como pecado de feitiçaria, também é bom que se diga isso. Toda rebelião é como pecado de feitiçaria. É isso que está escrito na palavra, não é, Donizete? Então, feitiçaria, rebelião. Se rebelou, feitiçaria. Né? Inimizades, porfias, tudo aqui levando à separação. Discórdias, iras, ciúmes. Né? O ciúmes também é bem complicado. As dissensões, facções, invejas. Eu estou frisando aqui coisas que muito facilmente pegam o homem, não é? Invejas, bebedices. Não tem problema beber um pouquinho, né? E começa a beber um pouquinho, daqui a pouco fica bêbado. Está errado, né? Não, tem que se tomar cuidado quanto a isso. Por quê? Porque o final disso é que não herdarão o reino de Deus, que tais coisas praticam. E nós, como sentinelas, nós temos que trazer esse alerta para o povo sempre, sem ficar alisando ninguém, né? Todos nós estamos passíveis de erros, de falhas, mas nós precisamos entender esse princípio. E uma outra coisa também que pega muita gente nos dias de hoje, muito crente, é a tal da glutonaria. Gente, o que pega pessoas, esse pecado é complicado. Né? Glutonaria, Jesus. Eu já contei para os irmãos, acho, né, que uma certa feita estava numa casa fazendo um culto, aí os irmãozinhos do outro lado falando, os crentes não bebem em festa, mas come demais, quando foram fazer um acerto para alugar um local para festa. Né? E o irmão que estava do meu lado ficou nervoso porque começaram a comentar sobre glutonaria, ele não gostou daquele assunto. Glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais não herdarão o reino de Deus. Amém? Então, é bom que passemos por aqui, porque aqui nesse capítulo 5 de Gálatas, aparece duas listas. A primeira lista é essa lista de obra da carne, que vai causar o afastamento de Deus no final. E muitos poderão estar enganados, né? Chegando no final, tendo lá a reprovação, porque nós não somos juízes, mas nós temos a palavra do juiz. Nós temos a palavra do Senhor. E o julgamento aqui está sendo pela reta justiça. Não julguei segundo a aparência, mas pela reta justiça. Qual é a reta justiça? É anunciar a verdade do Evangelho. Tá certo? Então, é sentido passar isso aqui, porque o fruto do Espírito, como nós temos visto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. É interessante que no final das obras da carne aparece: os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. E no final da lista do fruto do Espírito diz: contra estas coisas não há lei. Ou seja, a salvação está em não seguirmos as obras da carne e seguirmos sim aquilo que o Senhor nos ensina a respeito do fruto. É um fruto só, né? E esse fruto com várias partes, como já foi dito aqui. Eu nunca tinha ouvido falar a respeito da cebola, fiquei surpreso com o Donizete trazendo aquele exemplo da cebola, né? A laranja, as pessoas usam mais a laranja, lá uma mexerica, os seus gomos, e também a uva, né? Mas a laranja é até mais usada. E o Donizete até inovou, trouxe para nós aqui o exemplo da laranja. Ele é um irmão que escafuncha bastante, né? Como diz os antigos, e muito bom também. Mas o fruto é um só, né? Eu vou usar o exemplo da laranja, que eu não vou ter habilidade para entrar desse outro lado, nem de uva, nem de cebola, né? Então eu vou no gomo da laranja. Cada um desses gomos, elas precisam ser observadas por nós.
Porque não é um só gomo, são 9. E esses 9 gomos devem fazer parte da nossa vida. Sabe por quê, irmãos? Que na verdade o que está sendo mostrado aqui é o caráter de Cristo. Esse fruto é o caráter de Cristo. É Jesus. É Jesus aqui expresso nesse texto. Então nós precisamos levar bem, muito, muito, muito a sério. O que na verdade nos é mostrado aqui se trata de um diagnóstico daquilo que nós somos. Quem é que nós somos? E o sinal claro de que a nossa vida está sob o comando do Espírito Santo. Aquilo que o profeta Ezequiel diz que haveria de acontecer, aconteceu na nossa vida. O Espírito Santo entrou, mudou a nossa vida foi mudada, completamente. Já visto você olhar para trás, olhar o que era você e o que você é agora. Mas nós estamos num processo, tem gente que gosta dessa linguagem, né, do processo. Nós estamos num processo, mas esse processo, ele será assim, nós lograremos êxito se estivermos andando no Espírito. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Isso também está dentro desse contexto. Então, o que nos é mostrado aqui trata desse diagnóstico. Essa análise, irmãos, é como um raio-x. Até eu fiz questão de marcar, é um negócio meio drástico, uma coisa meio ruim de dizer, mas é como um raio-x. Às vezes a pessoa está bem, né? Você olha para ela, está bem. Você olha, estou tudo bem. De repente ela vai fazer um exame, e o exame consta alguma enfermidade que não é uma enfermidade fácil de ser curada, humanamente falando. Então é um raio-x, é um diagnóstico. Quando você olha para a lista das obras da carne, né, e você olha para a lista do fruto do Espírito, você vai detectar em que condição você está no sentido espiritual. O que é que o Espírito Santo tem feito na sua vida, né? Que mudança é essa? Então é bom entendermos essa avaliação e tomarmos cuidado, porque geralmente a avaliação nós temos a tendência de fazer com o outro. Por isso que Jesus diz, né, não julgueis, para que não sejais julgados, porque com a medida que julgardes, vos julgarão também. Não é isso que Jesus diz? E nós temos uma tendência de julgar os outros, de olhar para os outros. Mas não é olhar para os outros, é pegar essas listas e olhar para nós mesmos, né? Aonde é que eu estou errando, onde é que eu estou falhando. E se houver falha, nos humilharmos diante de Deus, pedir o perdão dele, porque o perdão dele é para sempre. Todas as manhãs nós podemos ser renovados por aquilo que o Senhor fez por nós lá na cruz. Então essas duas listas, elas revelam, né? Elas revelam o que de fato nós somos. Na verdade, o fruto do Espírito, como eu disse, ele se refere ao caráter de Cristo. E de verdade mesmo, irmão, nesses últimos dias, nesses últimos tempos, eu tenho assim pensado muito no capítulo 53, 11, na parte A do verso, quando diz que o fruto vai ser colhido no final. Jesus vai ver o fruto do seu penoso trabalho e vai ficar satisfeito. Para pensar um pouco nisso. Ele verá. É uma certeza que Jesus verá o fruto do seu penoso trabalho e vai ficar satisfeito. E nós precisamos entender isso e caminhar em direção de cumprirmos aquilo que o Senhor quer que cumpramos aqui, nesse texto da palavra, né? Produzindo esses frutos, esse fruto. Percebam bem que não só o livro do profeta Isaías, no capítulo 53, no verso 11, diz que ele verá o fruto, mas também quando nós olhamos para Romanos, no capítulo 8, versículo 29, nós vamos perceber claramente ali que Jesus, ele é aquele que, olha só o que diz, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primeiro no meio de muitos irmãos. Está dando para entender? Então, espera, o fruto, gente, é o caráter de Cristo. É o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Essa é a característica do Cristo. Ele foi o primeiro. Ele foi o primeiro, sim. Mas ele é o primeiro no meio de muitos irmãos. Então, depois do primeiro vem quem? Vem o segundo, vem o terceiro, vem o quarto, vem o quinto, vem uma fila. É uma lista.
porém, que terão que ter essa característica demonstrada aqui, que é o fruto do Espírito. Os irmãos estão entendendo? É exagerado isso ou é palavra de Deus? É palavra de Deus, né? Então, vamos lá. Se isso é para nós hoje, nós precisamos tomar bastante cuidado, porque nós fomos chamados para a produção dos frutos. Inclusive, existem várias citações que falam a respeito da árvore, né? Nós vemos várias citações. Nós vemos no Evangelho o Senhor mostrando que a árvore boa produz bom fruto, a árvore má produz fruto mau. Não é isso? Quando, tanto no capítulo 7 de Mateus como no capítulo 12, vai mostrar que a árvore que dá fruto bom e a árvore que dá fruto mau. A árvore, você quer conhecer um homem de Deus, quer conhecer um profeta, então examina os frutos. Não é a árvore, é o fruto que a árvore produz. Amém? É o fruto. E o fruto está aí, está listado aí, não é difícil de entender. Então nós já vimos nas aulas anteriores a respeito desses 4 frutos, né? O amor, a alegria, a paz e a longanimidade, que é a paciência. Agora hoje, benignidade e bondade. A benignidade, sem fazer biquinho, é Christotes. Sem fazer biquinho, né? Eu não consigo fazer o biquinho, né, Jara? Como é que é, Jara? Fala o biquinho aí. Glória. Então, já saiu até um biquinho aqui. Vamos lá. Então, essa palavra no grego significa, na verdade, significa benignidade mesmo. Meu irmão, né? Benignidade mesmo, né? E ela é igual à amabilidade, e a benignidade é a capacidade de praticar o bem perante os homens, qualidade em ajudar ao próximo com muita disposição. Há quem diga que essa benignidade é igualzinho à bondade, mas não, tem diferença. A benignidade é mais no sentido do trato, né? E a bondade, ela vai além. Como nós temos que ser benignos e bondosos, então acumula-se tudo para nós. Tá certo? Então, o que é a amabilidade? O que é a benignidade? É afetuosidade, é gentileza, é suavidade, cortesia, delicadeza, brandura, carinho, meiguice, ternura e doçura no modo de tratar as pessoas. E aqui, irmãos, é assim, só para fazer uma comparação. Como é que nós tratamos os nossos de casa? Nós não temos essa ternura, nós não temos essa brandura, esse carinho, essa gentileza, essa suavidade. Nós somos irmãos em Cristo Jesus. E isso deve ser estendido a todos. Nós devemos ter tudo isso aqui, porque isso é benignidade. Não podemos fazer exceção de pessoas, tratar o outro lá fora como se fossem monstros. E os de casa, às vezes comete coisas erradas e a gente tende, por causa da gentileza, a gente tende a passar um pano quente e dizer, não, está tudo bem. Então não é assim. Nós devemos ser pessoas agradáveis, não é? Delicadeza, brandura, meiguice, carinho. Isso é ser uma pessoa benigna. Agora, presta atenção num detalhe, irmão. Ser cristão, eu até fiz questão de anotar, ser cristão é ser gente boa. Você já lidou com pessoas, nós lidamos com pessoas benignas. Como é gostoso você lidar com pessoa benigna. Como é uma delícia. Né? Você fica 1 hora, 2 horas, 3 horas, fica um tempão com pessoa benigna. Agora, quando não é benigno, meu irmão, aí é uma pedra no sapato, é 3, 4 palavras, dá vontade de sair correndo. Quem que não gostaria de estar perto de Jesus? Estar perto de uma pessoa benigna, não é isso? Gente, estar perto de uma pessoa que imita Jesus, que tem o caráter de Cristo, é uma delícia. Gente, é maravilhoso. É isso que Deus requer de nós. Ser cristão é ser gente boa. Presta atenção no que está escrito em Atos dos Apóstolos 2, versículo 47. Olha o que diz a palavra, a igreja primitiva. Eles viviam louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, e por isso, nós podemos dizer que acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos.
Isso era marcante. A benignidade, gente, atraía as pessoas. Agora nós vamos atrair para onde? Se nós não formos benignos. Se nós não tivermos a gentileza, não tivermos o jeito, não tivermos um bom trato das pessoas. Para onde nós vamos levar as pessoas? Então nós temos que atrair. Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, verso 13, diz assim: os restantes que não queriam se juntar a eles, né? Porém o povo lhes tributava grande admiração. Atos 5,13. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles. Porém o povo lhes tributava grande admiração. Ou seja, até mesmo aqueles que não queriam se juntar a eles, olhavam para eles com admiração. E a igreja ela tem que ser vista dessa forma. Né? Claro que também pelos milagres que acontecia, porque acontecia muitos milagres, muitos prodígios, mas a benignidade era uma marca daquele povo, né, que atraía por intermédio da simpatia. O povo ali foi atraído pela simpatia da igreja. E isso fica muito claro, muito, muito, muito claro. E aí, gente, nós vamos entrar naquilo que Jesus ensina, Marcos 12, 31, onde diz, 12, 31, o segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que estes. E aí, acima eu escrevo, né? Se dissermos que amamos o próximo como a nós mesmos, então essas características devem ser vistas em nossas vidas. E aí, novamente, volta a comparação, como nós tratamos os nossos. Porque os nossos falham também. Os nossos erram também. Tem hora que dá vontade de jogar na parede, né? Não dá vontade? Não é possível. Como é que pode? Eu estou esperando uma coisa, vem outra. Mas como que a gente faz com eles? Não temos paciência? Pelo menos tem que ter paciência. Paciência está dentro do amor, né? O fruto do Espírito é amor. Então nós não somos pacientes com os nossos? Então temos que ser pacientes com os outros também. Claro que na devida proporção, em determinados momentos, sim, né? Porque a bondade também que nós vamos tratar, ela trata com firmeza aqueles que às vezes saem fora daquilo que Deus deseja. Então, o segundo mandamento é esse: amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Estou falando de amar parentes, mas amamos a nós mesmos. Quando alguém fala mal de nós, né, gente? Misericórdia, não dói, né? Geralmente a gente acha que não tem erro nenhum, não tem falha, mas nós falhamos, nós erramos. Quando falamos a respeito daquilo que deve fluir de dentro de nós, né, alguns interpretam mal, alegando que nós estamos mostrando que as pessoas são salvas pelas obras. Não tem nada a ver com isso, não é isso. Não é que nós somos salvos pelas obras. Agora, nós não somos salvos pelas obras, porém nós somos salvos para as boas obras. E isso não fica dúvida. Se alguém disser, não, eu não preciso fazer absolutamente, nem fugir do erro, nem fugir do pecado, estar fora agindo conforme as obras da carne, não. Deus me alcançou, Deus me resgatou, tirou o coração de pedra, deu o coração de carne, pronto a ouvir e obedecer os mandamentos do Senhor. É palavra de Deus, então eu obedeço a Deus, eu sigo a Deus. Então não é isso, mas sim, eu até anoto aí, mas sim, uma evidência de que a nossa vida está de fato sendo controlada pelo Espírito Santo. É uma evidência. Fica claro, amados irmãos, que nós estamos sendo controlados pelo Espírito Santo. Porque qual era a missão? Qual foi a missão do Espírito Santo? A missão do Espírito Santo não era que os discípulos ficavam preocupados, e agora, para onde é o caminho? Para onde nós vamos? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí eles vão perguntando para Jesus o que nós vamos fazer, e fala assim: eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou enviar o Paráclito, o Espírito Santo. O que o Espírito Santo vai fazer, irmãos? O Espírito Santo vai nos convencer a respeito do pecado, justiça e juízo. Ele vai cuidar dessa árvore. Ele vai fazer com que entendamos que o fruto tem que aparecer. Porque é característica dele, é evidência daquilo que ele é em nós. Agora não sou eu mais que vivo. Paulo fala, é tão gostoso, tão bonito falar isso. Não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Poxa, como é que Cristo vive em mim? Pela evidência dos frutos que são produzidos de dentro para fora. É aquilo que eu tenho aqui, é Jesus. Não é? Então, não é questão de nós querermos ser salvos pelas obras. Não, mas
ter a evidência de que o Espírito Santo tem logrado êxito em nós. Ele tem feito uma obra linda na nossa vida, né? Jesus é o nosso maior exemplo de gentileza, pois ele era gentil do modo de tratar homens e mulheres, adultos e crianças, independentemente de qualquer coisa. Esta era a característica forte de Jesus. Olha Tito, capítulo 3, verso 4. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, o nosso Salvador, e o seu amor para com todos. Embora Jesus fosse alguém que levava a verdade ao povo, ele também fazia questão de levar com mansidão e leveza. Não é de qualquer jeito. Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aí ele vai dizendo, verso 19, do 29, 11 e 28 ele fala isso. O 29 ele fala, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus tratava com leveza, irmãos. Jesus tratava com leveza, com suavidade. Agora, quem que Jesus jogava na parede, na verdade, eram os religiosos. Não era isso? Eram os religiosos, eram aqueles que se achavam os tais, que se achavam os bons. É esse que Jesus pegava e jogava na parede. Falava, vocês são como sepulcros caiados. Não é isso que ele dizia? Vocês são sepulcros caiados. Aqueles que queriam se mostrar como bons, como perfeitos, como quem não falhava, como quem não errava, e vivia apontando o dedo nos outros, julgando, não pela reta justiça, né? Mas julgando segundo o conselho dos homens. Era esse que Jesus jogava na parede. E ele ali, mas aqueles uns que se achegava a ele com jugo pesado, com jugo áspero e o fardo pesado, ele dizia, vinde a mim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Um ótimo exemplo da benignidade de Jesus, irmãos, é quando ele trata com a mulher adúltera. Era uma mulher adúltera. Capítulo 8 de João, não é isso? Do versículo 1 ao 11, vai mostrar claramente a maneira, eu não vou ler o texto aqui, mas os irmãos, acredito que os irmãos estão aqui, por serem estudiosos da palavra, sabem muito bem como é que foi, qual foi a reação de Jesus, quando aqueles religiosos que Jesus pegava e jogava na parede, chegaram para ele e quiseram que ele desse um decreto ali, que ele falasse, não, joga, deixa eu atirar, de repente pensando que ele ia jogar a primeira pedra, e Jesus então, irmãos, Jesus é lindo. Por isso que eu sou apaixonado por Jesus, como é gostoso ser apaixonado por Jesus. Jesus não faz isso com aquela mulher. Imagina só que cena. Não, ele nem gasta tempo falando, você não pode, né? Ele não fica entrando nas minúcias, mas ele chega simplesmente e diz, olha, ninguém te condenou? Ela fala, ninguém, porque ele fala, quem não tem pecado, então atire a primeira pedra. Jesus vai falar isso, sabe para quem? Para os religiosos que têm pedras nas mãos. É bom que a gente preste atenção nisso. Ninguém te condenou? Não, ninguém me condenou. Então, nem eu te condeno, vá e não peques mais, para que não suceda coisa pior. E o que era pior do que ser apedrejado? O pior do que ser apedrejado, irmãos, e morrer ali, era morrer e ir para o inferno. E ser condenado. Então Jesus ele dá um alerta, fala, olha, vai, não peques mais. Você pode morrer, sim, apedrejado, como ia ser apedrejado hoje. Claro que eu estou aqui, né, entrando além, indo além. Que Deus tenha misericórdia de mim, mas dá-se a entender isso. Né? Você pode morrer, e além de morrer, você vai para a condenação, você vai para o inferno. Então, gente, esse diagnóstico ele é muito importante para a nossa própria avaliação, tendo em vista que se estivermos no Espírito, jamais nós satisfaremos a concupiscência da carne. 5,16 de Gálatas, digo, porém, andai no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne. E isso não quer dizer que nós não vamos errar. Isso não quer dizer que nós não vamos falhar. Mas uma coisa eu posso dizer para vocês, nós não seremos escravos do pecado. O escravo não fica para sempre na casa. Nós não somos escravos do pecado. Pecou, errou, recorre ao sangue de Jesus, se coloca em pé, vai firme, porque, como eu disse, como está escrito em Lamentações 3:22, são as misericórdias do Senhor, que se renova cada manhã em nosso favor, por ser grande a sua
fidelidade. Então, o sinal de que o fruto está sendo gerado em nós, irmãos, é quando eu me sinto incomodado com aquilo que eu faço de errado. Se alguém depois assistir esse vídeo e de repente se sentir incomodado, porque tem alguma obra da carne que toma conta da sua vida e que a pessoa pratica nas ocultas, se sentir incomodado, dê glória a Deus. Se alguém está aqui se sente incomodado, dê glória a Deus, porque a tristeza, olha só, 2 Coríntios 7,10, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento que a ninguém traz pesar, mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Então essa tristeza que vem, essa tristeza, ela é provocada pelo Espírito Santo dentro de nós. Erramos, gente, automaticamente já vem na nossa consciência, olha, se renda logo, peça perdão, volte logo. Por isso a nossa ceia, todos os meses fazemos a ceia, celebramos, e tem gente que corre da ceia, corre da ceia, a ceia eu não vou porque eu estou errado. Não, o sangue de Jesus nos purifica todo pecado todos os dias, mas nós temos a celebração para isso. 2 Coríntios 7,10, como eu li, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento que ninguém traz pesar. Quando nós percebemos, irmãos, que tem alguma coisa errada saindo fora, nós estamos saindo fora, precisamos nos colocar com o rosto em terra, nos humilhar diante de Deus. E uma coisa muito importante que eu uso sempre dizer é que a oração do Pai Nosso nos ensina, não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então está às margens de cometer um pecado, de sair fora de algum princípio estabelecido por Deus, rogue a misericórdia de Deus. É o Pai Nosso, é a oração, é básico isso. Quem que não conhece o Pai Nosso? E para nós não é uma reza decorada, para nós é algo que o Senhor Jesus ensinou para os discípulos. Então não deixe que a tentação te leve ao pecado. Se porém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Porém, existe uma saída para nós. É rosto no pó, é humilhação diante de Deus. É dizer, Deus, eu não sou esse. Não é isso que eu quero. Eu não quero viver segundo o primeiro Adão. Eu quero viver segundo o Senhor. Eu quero ter a sua evidência dentro de mim. Eu quero que o Senhor seja evidenciado para que as pessoas percebam que o Senhor é o dono da minha vida. Então a benignidade é o amor tornado útil. É uma inclinação para promover a alegria do outro. Benignidade é a capacidade de fazer o bem sem esperar nada em troca. E isso é muito importante, Existe, às vezes, quem faz o bem, mas esperando algo em troca. E claro que a troca, a bênção, sempre vem, porque é uma semeadura. Você semeia o bem, você vai colher o bem, claro, óbvio. Mas o amor interesseiro, aquele amor que é mostrado aqui em Gálatas 5, no começo, do fruto. O primeiro fruto é o amor. A primeira parte do fruto é o amor. Esse amor não deve ser interesseiro. O amor não busca seus próprios interesses, não é isso? Então é agir com brandura, mesmo sendo confrontado pelo mal. O cristão, irmãos, não responde com vingança, mas sim com uma graça surpreendente. Eu vou entrar aqui num detalhe que eu achei assim incrível, Eu achei muito interessante que eu ouvi nas pesquisas que fiz, alguém dizendo que Jesus, ele traz nova forma de fazer guerra. Jesus traz uma nova forma de fazer guerra. Olha só, gente. Quando alguém me ouve falar alguma coisa repetindo só as palavras de Jesus, ou te ouve repetindo as palavras de Jesus, fala, não, tem alguma coisa meio fora aí. Mas não, saiu dos lábios santos de Jesus. Olha só. Mateus 5,38. Ouvi isso que foi dito. Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistai ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo, tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele 2. Aí pegou. Não pega? Pega, não pega? Mas é palavra do Gilmar? O Gilmar está falando ou é Jesus que falou isso aqui? É Jesus que falou. Simplesmente eu poderia repetir só o que Jesus falou e ir embora para casa sem mencionar nada, sem dizer nada. Mas não, gente, o amor é benigno. Um dos frutos é a benignidade,
E posso dizer que o amor é benigno também. Quando pago com a mesma moeda, eu me nivelo ao maligno, que me ataca com malignidade. Porque o contrário da benignidade é a malignidade. Então, se eu contra-ataco com a malignidade, eu estou sendo maligno também. Os irmãos concordam? Ou não? Estamos juntos, né? Peraí, então não. Então, por isso que Jesus vai falar. Agora, o que eu achei mais interessante, o capítulo 12 de Romanos, versículo 21, diz assim: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, nós temos que vencer com o bem. A nossa arma, ela é diferente das armas humanas, né? Parece absurdo, gente, mas quando Jesus ele manda oferecer a capa, é como se ele recebesse um ladrão da túnica, e presenteasse. O cara chegava como ladrão, saía como presenteado. Dá para ele também a capa. Esse é o nível de amor que o nosso Jesus tem. Esse é o nível do fruto que o Senhor Jesus Cristo produziu aqui, né? Agora, é fácil? Não é fácil, mas é uma verdade, é uma realidade que nós precisamos entender. Amém? A prática é complicado, né? Ouvir é complicado, mas é uma verdade. Agora, a respeito da bondade. Bondade vem do grego agatosune, ou agatassune, e fala a respeito de fazer o bem ao próximo, ao passo que a benignidade diz respeito à forma de tratar as pessoas. Aí está a diferença. Benignidade é a forma de tratar as pessoas com cortesia, né? Com cortesia, com carinho, com jeito, não é isso que nós vimos aqui. Agora, a bondade, ela vai além. Como nós temos que ser benignos, então nós precisamos tratar bem, também nós temos que ser bondosos, nós temos que fazer o bem. Porque a bondade é acima daquilo que a benignidade chega. Ai, que dó, que coisa. Eu fui naquela casa, tem tanta necessidade ali e tal. Aí fecha o coração, vem para casa, não fez nada. Espera aí. Ficou só na cortesia. Ô, minha querida, muito obrigado. Ô, minha querida, muito bom ver você, meu querido e tal, tal. Entra na casa, sai da casa sem dar o necessário. O que fez demais, né? Agora, a bondade é diferente. A benignidade trata com cortesia, trata com jeito, mas a bondade vai além. A bondade, às vezes, tira do que tem para ajudar aquele que é necessitado. Aí está a diferença da benignidade. Não é só o jeito do trato, de tratar, mas é a forma em que nós nos comportamos quando vemos alguém passando por dificuldade. Fica claro assim? É isso? Então vamos lá. Bondade é isso, né? Benignidade diz respeito à forma de tratar. Bondade é agir para o bem do outro, mesmo quando isso exige sacrifício. O inverso da bondade é a maldade. Maldade, ela pode ser ativa, ou seja, alguém fazer o mal, mas ela também pode ser uma omissão. Alguém deixar de fazer o bem. Deixar de fazer o bem também é complicado. Tiago 4,17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Não é? Então, a palavra bondade no grego é agatassune, ou agatassune, que significa servir aos outros. É boa vontade para com os outros e o hábito de fazer o bem. Bondade é a gentileza colocada em prática. É manifestar a amabilidade e ternura, compaixão e brandura. Não apenas um desejo ou intenção, mas fazer alguma coisa em favor do próximo. Ainda que seja, aí entra, por isso que eu falei que dentro da bondade é falar sobre reprovar. Ainda que seja reprovar, corrigir e exortar alguém em que esteja fazendo algo que não é bom. Então a bondade está dentro disso, né? A bondade não é só também, né, passar a mão na cabeça, coitadinho e tal, não. Por quê? Porque quando você é bondoso com a pessoa no sentido de tirá-la do erro, você está livrando ela de uma obra, de repente, uma obra da carne, de um pecado que ela está cometendo. E precisamos ser corretos quanto a isso, porque essa é a vontade de Deus. Nós estamos aqui para isso, né? Uma pessoa é bondosa quando se dispõe a ajudar aqueles que estão em necessidade. Isso escrito por Martinho Lutero. A palavra agatossune aparece 3 vezes no Novo Testamento, porém o único homem, isso é interessante também vocês pegarem,
que o único homem na Bíblia, depois se acharem outro, depois pode me... Tá? É o Barnabé. Barnabé no Novo Testamento, ele foi chamado de bom homem. Olha só, vamos lá. Não sei se todos aqui têm a consciência disso, acredito que sim. Mas Atos dos Apóstolos 11, versículo 24, vai nos mostrar lá, olha. Atos dos Apóstolos 11, 24. Porque era bom, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Falando de Barnabé. Barnabé foi esse homem bom e cheio do Espírito Santo. E tinha muita fé. A marca desse homem era sempre pensar no próximo, ao ponto de aparecer na Bíblia a venda de uma propriedade para distribuir para os pobres. Ele é intitulado como bom, porque ele fez isso. E isso incitou até ciúmes lá no Ananias, Safira. Nós vemos isso no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. Quando chega no capítulo 5 de Atos, quando chega no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, nós vemos Ananias e Safira vendendo uma propriedade para fazer a mesma coisa e deu ruim. Porque o coração deles era um coração enganoso. Não era um coração bom. E eles mentiram para o Espírito Santo. Então, o Barnabé, ele é intitulado como um homem bom porque ele chega a fazer isso. Ele vende uma propriedade e coloca lá nos pés dos apóstolos para que fosse distribuído entre os irmãos que passavam necessidade. Né? Um outro ato dele, Atos dos Apóstolos 4:36, vai nos mostrar que José, a quem os apóstolos deram o sobrenome Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço, depositou aos pés dos apóstolos. Essa atitude trouxe, eu até citei na morte lá do Ananias e Safira, porque eles ficaram enciumados. Agora em Atos capítulo 9, versículo 26 e 27, vemos Barnabé intermediando a aceitação dos discípulos quanto a Paulo, que era o Saulo. Os discípulos não queriam saber de Paulo. E ele é aquele levantado, né? Ele é aquele levantado com a atitude de ser bom para fazer com que houvesse ali a aceitação dos discípulos. Tendo chegado, capítulo 9, versículo 26 e 27, tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos, falando-se de Paulo, né? O Saulo, que se tornou Paulo. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando consigo, levou os apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome do Senhor Jesus. Ele intermedia a situação. E não faz só isso, mas ele também, quando o apóstolo Paulo rejeita o João Marcos, né, que é o Marcos, que quando ele vai para a segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo rejeita, fala, não vá, porque o Marcos, ele tinha deixado a primeira viagem, né? Ele abandonou o Barnabé e Paulo na primeira viagem missionária, e o Paulo rejeita. Paulo fala, não vai conosco. E ele intermedia a situação. É porque era sobrinho? Sobrinho, é isso? Era sobrinho, né? de Barnabé? Era porque era sobrinho? Não, gente, porque ele tinha um coração bom, ele queria fazer com que, também pode ser, né? Mas ele já tinha demonstrado essa bondade. Então ele é intitulado como um homem bom. E diz a Bíblia que ele então aceita, ele entra numa discussão com Paulo, e há quem diga que foi uma discussão acalorada. E ele então, Paulo vai com o Silas e ele vai com o Marcos. Que depois o próprio Paulo manda levar o Marcos para ajudá-lo. E o Marcos, quem se tornou, gente? Se tornou o escritor do Evangelho. Olha só, mão do Barnabé, bondade de Barnabé. Por isso que ele é intitulado como homem bom. Né? Então o trabalho e paciência de Barnabé fez com que Marcos se tornasse quem se tornou. Hoje temos o Evangelho de Marcos pela bondade de Barnabé. Bondade se refere a investimento que inclui tempo, esforço, renúncia e até dinheiro. Bondade é quando alguém não é egoísta, demonstrando amor prático, sem esperar nada em troca. É por isso que o nosso Deus é bom, ao ponto de ter investido a morte de seu Filho na cruz, por nós que éramos pecadores. E que somos pecadores, mas lavados, remidos pelo sangue do Cristo. Então nós precisamos expressar essa virtude para que vidas
reconheçam a bondade de Deus. Benignidade e bondade estão diretamente ligadas, sendo que a benignidade leva as emoções e a bondade leva a pessoa a agir. Emoções no sentido do trato, né? Se compadecer, a tratar com jeito, mas está ligado, né? Não é a mesma coisa, mas está ligado. Então a palavra agatossuné aparece mais 3 vezes no Novo Testamento. Romanos 15, 14. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos ademoestardes uns aos outros. Efésios 5, 9. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade. Olha só. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. Isso é fruto da luz. 2 Tessalonicenses 1:11. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. A Bíblia nos dá alguns exemplos de bondade. Eu aqui não separei os versículos, né? Propriamente dito, não escrevi, mas eu vou citar, os irmãos pegam em casa. Mas Jó tinha bondade em favor daqueles que tinham necessidades. Jó 29, do 15 a 16. E no capítulo 31, versículo 32. Aparece ali a bondade. Davi praticou bondade sem interesse em favor de Mefibosete. Em 2 Samuel, capítulo 9, do versículo 1 ao 7. O bom samaritano manifestou amor ao próximo e agiu com muita bondade em favor de alguém que ele conhecia. Lucas 10, dos versículos 25 ao 37. Pedro disse que Jesus andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Em Atos 10, no versículo 38. Está aí na apostila dos irmãos, os irmãos podem pegar, analisar em casa, para nós não tomarmos muito tempo, né? Porque não é essa a intenção é trazer clareza acerca daquilo que é benignidade e bondade. Eu acredito que deu para os irmãos terem assim, uma noção exata do que vem a ser isso, né? E isso é a evidência, Não é, eu vou deixar abatido, deixar quieto, não preciso ter isso. Não, nós, como servos de Deus, devemos produzir esse fruto. O Senhor vai requerer, Ele vai querer o fruto do penoso trabalho. Gente, muita gente, quando Jesus diz que muitos são chamados e poucos são os escolhidos, irmãos, olha, meu Deus, quando eu olho para esse fruto do Espírito, eu vejo Jesus, misericórdia de nós. Os irmãos concordam que é complicado isso aqui. Jesus falou que são poucos que estarão enquadrados dentro disso. Quando nos encontramos em Cristo, pela ação do Espírito Santo em nós, podemos exercer a bondade, porque a bondade é um atributo de Deus. E na verdade, eu quero dizer para vocês, é Deus que faz em nós, é Deus que age em nós. Que ninguém sai pensando, o pastor ensinou que é nós que temos... Não, o que nós temos que fazer é andar no Espírito. Andar no Espírito. Né? Paulo escreve que nós temos que nos encher do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, com a devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, nos enchendo do Espírito Santo, o Espírito Santo vai se incumbir de fazer algo lindo na nossa vida. Salmo 34, versículo 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. A nossa confiança não está em nós, a nossa confiança está em Deus. Mas Deus está em nós, na pessoa do Espírito Santo. Para encerrar, veja Mateus, capítulo 19, verso 17. Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarde os mandamentos. Amém? Aqui eu finalizo, acredito que deu para dar assim deu para dar para os irmãos uma direção, deu para nortear, né? A visão, deu para entender a visão da benignidade e a bondade. Que Deus nos ajude a caminharmos praticando a vontade do Senhor. Amém? Deus abençoe.